Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Dataset Serialize, uma biblioteca que eu uso aqui com uma frequência também bastante alta nos meus projetos. Hoje é uma biblioteca que eu gosto demais, tenho usado nos projetos pessoais, tenho usado também nos cursos, e ela facilita o nosso trabalho com JSON e dataset, né? Então você serializa e deserializa ali o JSON, trafegando dados aí, né? Fazendo a transformação de dataset para JSON e JSON para dataset. Então é uma biblioteca que auxilia demais no dia a dia. Você vai escrever muito menos código para você poder montar um JSON, por exemplo, com um conjunto de dados. Então isso facilita demais, e é ela que eu quero falar um pouquinho hoje aqui, dar uma introdução e mostrar para vocês o uso dela na prática nos nossos projetos, ok? Bom, inscreva-se no canal, marque o sininho, dê o like pra gente, deixa o seu comentário, dá sempre uma olhada aí na descrição dos nossos vídeos, né? Então envie sua sugestão, envie aí o que você precisa, o que você quer ver hoje de material em Delphi, seja mobile, seja desktop, enfim, manda pra gente aí nos comentários que eu tô sempre lendo e respondendo a todos vocês, beleza? Vamos lá? Eu preparei algumas coisas aqui para deixar mais ou menos pronta pra gente não ter que perder muito tempo com outras coisas, tá? Então eu vou abrir meu Delphi aqui, ó, e vou mostrar para vocês o seguinte, tá? Eu criei já um servidor em Horse, tá? Onde esse servidor já está rodando aqui. É bem simples, eu tenho CRUD aqui, né? Na verdade os verbos get, post, put, delete. Só o get por enquanto está funcionando, tá? Para receber os dados da aplicação servidor. Eu estou rodando aqui um banco de dados em Firebird, uma tabelinha ali de usuários, tá? Ao longo dessas aulas, né, eu vou fazer mais de uma aula com Dataset Serialize. Aí ao longo dessas aulas eu vou mostrar como fazer o CRUD completo aí com ele. E com esses servidores em Horse, tá? Eu vou mostrar o código dele bem simples para vocês, tá? Bem rápido. Eu estou usando aqui também, para facilitar o nosso trabalho, eu estou usando o REST Request for Delphi. Então se você não assistiu a nossa aula de RR4D ainda, dá uma olhada no nosso canal que eu postei também vídeos falando sobre essa biblioteca. Então eu vou usar as duas em conjunto, RR4D, né, o REST Request for Delphi, e o Dataset Serialize, tá? Eu vou deixar um card aqui em cima em algum lugar aí, onde você vai poder ir direto para essa aula de REST Request for Delphi, tá? São 3 aulas, na verdade, vou criar mais algumas com algumas coisas mais avançadas, tá bom? Então vamos lá, ó. Esse aqui é o nosso servidor Horse, tá? Só para auxiliar nessa aula nossa aqui. O que eu tenho nele, né? Eu tenho só um data module conectado aqui num banco Firebird que está local na minha máquina, não está em nuvem nem nada, está local. É uma basezinha local, ok? Eu tenho uma query, essa query aqui eu tenho simplesmente um select asterisco from usuários, uma tabelinha simples, só para retornar os dados de uma tabela de usuários, ok? E aqui na parte do DPR, né, eu tenho aqui um ping, tá? Que não está fazendo nada, só um responde pong. Eu tenho aqui um endpoint barra usuários, que eu estou instanciando aqui a minha tabelinha, o meu data module, né? E estou instanciando aqui a minha query de usuários, e estou devolvendo aqui uma informação, tá? Um JSON array, que eu já vou explicar o que é isso aqui. Eu estou trazendo aqui os dados, né? Estou exportando os dados em JSON dessa tabela de usuários. Eu já vou explicar para vocês como é que isso funciona, tá? E aí eu tenho, como eu falei, o post, o put e o delete, que ainda não tem nada, que não está fazendo nada. Depois eu vou explicar como é que ele funciona na prática para você, ok? E aí, para consumir isso, eu criei também um sample aqui com Dataset Serialize, tá? Onde eu vou fazer, deixa eu só pegar o form principal dele aqui, ó. Tá o form em branco, tá? Tá aqui, ó, tá vendo? Que ao longo dessas aulas eu vou criar também uma série aí de aulas em Dataset Serialize, mostrando algumas etapas, ok? Para montagem, para trabalhar com o CRUD e fazer todas as etapas aí mais básicas para você entender como é que funciona, tá? Por enquanto, eu vou fazer só com o meu servidor Horse, que está aqui, ó, cadê? API Horse, vou fazer por enquanto só com ele, tá? Para você poder entender como é que isso funciona, beleza? Então, vamos lá, ó. Por onde que a gente começa, Adriano? Vamos lá para o nosso GitHub, né? Aqui, ó, eu tenho Dataset Serialize, ele é construído aí pelo Vinícius, né?
Tem alguns colaboradores também, o Matheus também aqui, né? Enfim, tem uma galerinha aí contribuindo com o Dataset Serialize, tá? Então, é esse o link, tá? Você pode fazer a instalação dele através do Boss, é assim que eu vou fazer com vocês. E eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo para você poder saber aí, caso você nunca tenha ouvido falar em Dataset Serialize, eu vou deixar o link aí para poder você fazer uso, tá? Então, o que eu fiz aqui para poder instalar no servidor Horse, né? Aqui no nosso canal também tem vídeo sobre Horse, se você não manjar nada, tem vídeos também no nosso canal, ok? Então, basicamente o que eu fiz foi criar uma aplicação console, instalei o Horse nessa aplicação, instalei o Dataset Serialize e vou fazer o uso dele, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, só para a gente poder entender um pouquinho, né, que tem algumas informações aí pertinentes ao projeto. Então, aqui é a instalação dele, né, Boss Install e o link aqui da biblioteca, né. E aí, rolando um pouquinho mais para baixo aqui, você vai ver qual que é o uses, tá, que vai ser utilizado para você poder ter acesso às classes, né, do Dataset Serialize, e aqui mais alguns helps, ok? Essa biblioteca ele acrescenta algumas funcionalidades no dataset. Então você vai poder utilizar o FD Connection, o FD Query, você vai poder usar qualquer outro dataset que você venha a utilizar aí, por exemplo, os datasets do Zeus, dataset do Devart, né, Unidac, enfim, você pode usar qualquer componente que seja que tenha herança aí de um dataset, ok? Sem problema nenhum. Então ele vai adicionar alguns métodos para facilitar esse trabalho de conversão, né, da serialização dos datasets, né, do conjunto de dados em um JSON, ou ao contrário, né, você pegar um JSON e carregar ele num dataset. Ok? Então eu recomendo que você leia toda a documentação, tem bastante coisa legal aqui, a documentação não é muito extensa, mas tem bastante detalhe importante para você, né? Deixa eu dar um zoom aqui nisso daqui para ficar mais fácil. Primeira parte importante que eu gostaria que você desse uma olhada é essa parte aqui, ó, né? Dataset to JSON. Então, para que eu possa pegar um conjunto de dados que eu fiz um select no banco, tenho esse conjunto carregado em algum dataset, né? Para que eu possa transformar isso em um JSON Object ou um JSON Array, eu tenho dois mecanismos, dois métodos que são acrescentados aí quando a gente faz o uso do Dataset Serialize, tá? Então aqui eu tenho dois exemplos, ó. Eu tenho uma query qualquer, né, um FD query qualquer, perdão, com o nome aqui de query samples. Se eu quiser exportar somente o registro atual, né, aquele que eu estou parado em cima ali, e eu quero transformar isso num JSON e devolver ele de uma aplicação servidora para uma aplicação cliente, por exemplo, né, do Horse para uma aplicação cliente, você vai simplesmente chamar aqui toJSON Object, ok? Não necessariamente você precisa fazer isso num servidor Horse, você pode fazer aí em qualquer situação que você precisar transformar um dataset num JSON, você vai usar essa biblioteca, ok? Então eu transformo aqui num JSON Object, ele vai pegar o registro atual e vai transformar isso num JSON Object. Se você quer transformar todos os registros que estão ali naquele range que você fez aquele select, né, e você quer transformar eles num JSON, a melhor opção é justamente o JSON Array, onde ele vai criar um array, né, com todos os registros que estão ali naquele conjunto de dados. Tá? Então são esses dois métodos que você vai precisar utilizar aqui, ok? E aí tem alguns parâmetros, né, que você vai dar uma lida depois aqui na documentação para você poder se inteirar melhor, ok? E aqui ele detalha um pouquinho mais também sobre o toJSON Array e o toJSON Object e o toJSON Array, ok? Então dá uma lida aqui em todas as informações. Isso aqui é bastante interessante para você saber como que ele funciona de modo mais detalhado, tá? Além da exportação dos dados de dataset para JSON, você também tem aqui algumas informações sobre a estrutura, né, que você pode carregar, a forma de trabalho aí com JSON, tá? Mas aqui eu não vou falar nada
em especial. Eu desejo que você dê uma lida aí na documentação para ficar mais fácil para você entender, tá? O que eu quero que você veja aqui, ó, eu tenho também um método para validação de um JSON, tá? Um validate JSON aqui. Também tem algumas informações importantes, um método bem legal aqui para poder validar os valores que você está recebendo ali, para poder depois levantar, fazer o load disso dentro de um dataset, ok? Mas o que eu quero falar um pouquinho mais aqui com mais ênfase são os métodos load from JSON e merge from JSON, tá? O load from JSON é para a gente carregar um JSON para dentro de um dataset, ok? Então se eu quiser passar um JSON para ele, transformar isso num dataset, eu vou chamar aqui o load from JSON, tá? E aqui também a gente vai utilizar isso para fazer um input lá no nosso banco de dados. Então, por exemplo, eu tenho usado bastante aqui com o Horse, né? Então eu envio os dados, eu envio o JSON para o servidor Horse, ok? E aí eu uso o load from JSON para ele imputar esses dados dentro do meu banco de dados lá, na hora de eu inserir esse dado novo dentro do banco. Então o load from JSON vai fazer o input dos dados, vai fazer o insert dos dados no nosso banco de dados, ok? A mesma coisa vai acontecer aqui com o merge, tá? O merge, a função dele é alterar os dados. Então eu vou mandar um conjunto de dados para o dataset serialize. Na hora que eu chamar o merge from JSON object, ele vai pegar esses dados e vai alterar essas informações no nosso banco. É um registro que já existe, vou fazer a alteração, ok? Bom, configurações. Aqui é importantíssimo você dar uma boa de uma lida. Principalmente nessa parte aqui do case sensitive, tá? Do case name definition aqui. Então essa é a parte mais importante, mas tem outras configurações aqui importantes, tá? Eu vou falar basicamente da case name definition, que é a que causa mais dúvida aí quando a galera vai utilizar, tá? E depois você volta aqui e dá uma boa lida, tá? Quando você trabalha com dados na internet, na web, o mais comum, né, que a galera usa em outras linguagens, em outras plataformas, é usar o formato, né, de campos com a primeira minúscula, tá, e retirando caracteres especiais, como por exemplo o underline. E a gente que é delfeiro, a gente tem uma maniazinha aí de usar bastante maiúsculo, né, tudo maiúsculo geralmente, e também com underline ali para separar os nomes dos campos. Então, por exemplo, eu uso bastante aqui um prefixo para as minhas tabelas, né, nos meus bancos de dados eu uso um prefixo, underline e o nome do campo. Então, por exemplo, tabela de usuário. Então eu uso lá como usu underline ID, usu underline name, usu underline senha. Eu tenho essa mania de usar aí um prefixo para descrever os nomes dos meus campos. Quando a gente usa o dataset serialize, ele vai utilizar o padrão mais utilizado no mercado, né, que é pegar essa usu, né, ele vai colocar isso em minúsculo, a próxima letra ele vai colocar em maiúsculo, tá? Nesse caso aqui o usu, e o ID, por exemplo, ele vai colocar o I em maiúsculo e vai retirar o underline. Então isso causa um pouquinho de desconforto na galera que vai utilizar, porque ele muda, né, o nome dos campos. Então eu vou mostrar como que altera isso, tá? E vou mostrar também como é que ficam os campos, tá? Então essa configuração aqui, ó, é uma das mais importantes aí para você que está menos acostumado, tá? Então tem as opções none, lower, então ele vai pegar todo o conjunto de dados ali, todos os campos, e vai transformar tudo em minúsculo. Tem o upper, vai transformar tudo em maiúsculo. Lower camel case, que é o mais comum aí, então ele vai colocar as primeiras letras em minúsculo e depois em maiúsculo. E tem o upper camel case, tá? Que é a mesma ideia aqui dessa opção, só que ele vai transformar tudo em maiúsculo, tá? Então aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, esse campo aqui, ó, ele tem tudo como underline, tá vendo? Tem underline, mob underline emi underline reg, tá? Então dependendo de como você utilizar aqui a opção, ele vai transformar isso na hora da exportação, ele vai transformar isso de acordo com a opção que está aqui, tá? Então isso aqui você precisa configurar, né? Se você não quer que ele faça nenhuma alteração no campo, você vai ter que chamar essa função aqui para configurar o seu dataset serialize, tá? Geralmente a gente faz isso aí antes de qualquer requisição
no nosso Horse ou antes de qualquer carga aí do Dataset Serialize, tá? Eu tenho usado bastante aqui o None, para ele não fazer nenhuma alteração, ele vai manter os meus campos exatamente como estão, tá? Vou mostrar isso na prática aqui para ficar menos difícil de você entender, ok? E tem mais algumas configurações aqui de formato de exportação de dados, né, de data, de valores monetários, enfim, então tem algumas opções, tá? E tem um sample também, né, que você pode usar aí para poder entender um pouquinho sobre o dataset Serialize de uma forma geral, tá? Se você voltar um pouquinho aqui para cima, você vai ter aqui a pasta samples e tem exemplos aqui em Delphi e em Lazarus, tá? Então ele funciona também com Lazarus, ok? Então vamos lá, eu vou mostrar isso rodando num servidor em Horse, tá? Então vamos lá pro Horse. Eu já fiz todas as instalações, tudo bonitinho, enfim, né? Eu vou mostrar para vocês aqui no DPR como que isso é feito, tá? Bom, vou dispensar aí as apresentações do Horse, etc, enfim. E só vou te mostrar como que ele está funcionando, tá? Vou matar essa linha aqui. O que eu fiz, né? Aqui eu tô com um verbo, né, um endpoint usuários no verbo get, ok? Aqui eu tô chamando, né, tô criando aqui o data model em runtime. Tô fechando e abrindo a minha query só para poder limpar os dados de cache ali. E aqui eu tô respondendo, né, nesse endpoint aqui, tô respondendo em um JSON Array, trazendo, né, exportando os dados em JSON Array dessa tabela de usuários. Tá? Então, basicamente, o que ele vai fazer? Select asterisco from, vai carregar um conjunto de dados, ok? E esse conjunto de dados, quando a gente chama aqui o toJSON Array, né, que vem do dataset Serialize, ele vai transformar esse conjunto de dados em um array. Tá? Aqui, né, como eu estou no DPR do projeto, ele já está aqui, eu já coloquei no próprio DPR aqui o dataset.serialize, tá? Que é o que eu preciso. Para fazer a configuração, tá, chamar aqui o dataset serialize config, você vai precisar dessa unit aqui. Então essas são as duas units que a gente precisa, tá? Então deixa eu mostrar um pouquinho aqui, só para você poder entender. Ele já está em operação aqui, ó, o servidor já está no ar. Eu estou aqui com um Postman, ok? E eu já tenho aqui um conjunto de dados que eu vou fazer um request aqui, tá? Ó, ele está rodando na porta 9000, né? Vou dar um send aqui. Ele vai até o servidor, tá? E vai trazer os dados para mim que estão ali na nossa tabela, ok? Então tá aqui, ó, tudo bonitinho. Deixa eu só parar aqui o servidor e gerar novamente, tá? Só para a gente poder ver uma diferencinha ali. Vou até criar um campo a mais ali na tabela só para a gente poder ver aquela questão do maiúsculo e minúsculo, tá? Então, ó, gerei aqui. Beleza. Ele trouxe para mim, ó, você já vai notar uma diferença, né? Então, ele estava rodando já com essa linha aqui marcada como none, ok? E agora eu reexecutei ele, tirando essa linha aqui que ele está rodando no formato default do dataset Serialize, tá? Então o que ele fez? Ele colocou aqui os meus campos da tabela, que originalmente estão em maiúsculo, ele colocou aqui tudo em minúsculo, tá? O JSON é case sensitive, então se eu tentar fazer ali do lado do servidor, tentar fazer um RTTI para descobrir quais são os campos que estão chegando, depois procurar no banco de dados, fazer um insert, enfim, ele vai dar erro porque eu estou mandando o campo em minúsculo e do lado do servidor, de repente, o meu campo pode ser em maiúsculo. Então isso pode dar uma diferença, né? É o que tem causado mais confusão aí na galera que pega para usar o dataset Serialize. Tá? Então essa configuração aqui, ela vai determinar, né, como que você vai trabalhar com os campos. Então, quer ver uma diferença aqui? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, devolver, tá? Eu vou parar aqui o servidor novamente e vou configurar mais algumas opções que estão lá. Ó. Vou colocar, por exemplo, tudo em upper. Vou pegar aqui tudo upper, tá? Vou executar. Vou retornar aqui, ó. Beleza. Vou fazer de novo aqui o request. Ele colocou para mim aqui tudo em upper, tá vendo? Eu vou pegar agora deixa eu pegar aqui meu banco de dados. Eu vou inserir um campo novo aqui nessa tabela, só para eu poder mostrar aqui a parte do underline, que essa tabela em especial
não tem nenhum underline aqui nos nomes dos campos. Tá? Então deixa eu só fazer uma alteração rápida aqui para mostrar para vocês essa parte também. Porque eu sei que muito desenvolvedor Delphi usa o underline aí, tá? Enquanto isso eu vou desmarcar aqui a codificação, né? Colocar em modo de comentário e vou abrir aquela tabelinha ali, tá? Só vou ver qual que é o banco que eu estou utilizando, né? Provavelmente é o banco da comanda eletrônica, deixa eu só ver onde é que ele está, para poder fazer mostrar isso para você funcionando, tá? Então é database, estou usando um banco de dados aqui chamado database, acho que nem está carregado aqui. Deixa eu pegar ele aqui, não está carregado, deixa eu só chamar colocar aqui registrar esse banco, né? Então, abri aqui meu banco, eu tenho uma tabelinha aqui de usuários, certo? Você vai notar aqui que todos os meus campos, ele tem a mesma característica, né? Vou criar um campo qualquer aqui, ó. Vou colocar ele aqui como teste, tá? Add field, vou colocar aqui, sei lá, usu, underline, sei lá, item, colocar perfil, tá? Digamos que eu tenho aí um campo chamado perfil. É assim que eu costumo usar os meus campos, tá? Eu coloco aqui um prefixo de 3 letras para identificar a tabela, underline e o nome do campo. Então, tem bastante programador que trabalha dessa forma aí. Eu vou criar esse campo, então commit aqui. Provavelmente ele, deixa eu ver se está no fields aqui, acho que não está. Não, ele não está, então eu vou adicionar aqui o field. Ó, já tem um campo novo, uso field, uso perfil. Fechar aqui, beleza, e vou recompilar aqui o meu projeto, tá? Então, build, beleza, ok, vou executar ele novamente, e a gente vai conseguir ver algumas mudanças aí em relação a esse underline que a gente tem ali, né? Então, ó, ele está executando aqui no modo padrão, tá? Sem a configuração adicional aqui. Se eu executar agora um postman na mesma tabela, um request, né, com postman na mesma tabela, você vai notar aqui que ele vai trazer aquele campo. Deixa ele só se encontrar aí. Aí, perfeito. Ele trouxe para a gente aqui o campo. Olha só o que ele fez, né? Ele retirou o underline e pegou o nosso prefixo e colocou ele em minúsculo e a primeira letra em maiúsculo. Então esse é o padrão, né, que a galera mais usa aí no mercado. Então o Dataset Serialize está usando um padrão de mercado como default. Então isso aqui pode te causar um pouquinho de estranheza aí. Então se você quer manter exatamente o campo como está no seu banco de dados, simplesmente eu vou fechar aqui novamente o meu servidor, tá? Vou lá no Delphi. Antes de qualquer coisa, eu vou configurar então para que ele use aqui a opção None, tá? Então ele não vai fazer nenhuma alteração nos campos das minhas tabelas. Então eu vou executar aqui novamente e a gente vai ver que ele vai manter ali o padrão que eu determinei dentro do meu banco de dados, tá? Então eu estou repetindo isso com bastante ênfase porque eu percebi que a galera tem bastante dúvida nessa parte, né? Onde encrespa aí, onde o pessoal tem mais dúvida. Então, ó, vou dar novamente aqui um send. Ele vai trazer os dados para a gente. Perfeito. Trouxe aqui exatamente como está no banco de dados, ó, tudo maiúsculo. E aqui ele manteve também o padrão do nosso campo perfil. Tá? Então essa é uma dica importante aí para você. Agora, para a gente não ficar com isso só no servidor aqui, eu vou fazer um exemplinho rápido com você